Olá, graça e paz, nós estamos chegando finalmente no 11º dia de uma semana teológica onde o nosso tema foi Apocalipse já. Ou seja, gastamos até agora 11 dias, vamos terminar amanhã, no 12º dia, onde eu espero que você esteja comigo e traga o maior número de pessoas para receber tanto investimento, tanta riqueza que o Senhor está colocando na nossa vida nesses dias. Meu querido, nesse vídeo de hoje eu tenho duas cartas para me debruçar com você e tenho dois temas. Na primeira parte do vídeo, o meu tema com você vai ser Filadélfia, uma igreja de oportunidades. E no segundo momento desse vídeo mesmo, nós encerraremos a análise das cartas e estudaremos a carta escrita à igreja de Laodiceia. E o nosso tema será Laodiceia, uma igreja de mornidão. Eu quero começar falando sobre a igreja de Filadélfia, uma igreja de oportunidades. Porque uma das considerações mais importantes para a gente fazer com relação à carta que foi escrita para a igreja de Filadélfia diz respeito ao fato de que Deus disse a essa igreja: eu tenho colocado diante de você uma porta aberta. E, querido, nós precisamos pedir graça de Deus e discernimento para percebermos as portas que Deus tem aberto diante da nossa vida. Deus colocou uma porta aberta para essa igreja e fez da igreja de Filadélfia uma igreja de oportunidades. E eu tenho certeza que Deus também tem colocado muitas portas na nossa vida hoje. Deus tem aberto muitas portas e nós precisamos de discernimento. Aliás, outro dia, numa conversa com amigos, uma das pessoas perguntou: como que você sabe quando algo é de Deus ou não é de Deus? Aqui a gente pode se referir a sonho, aqui a gente pode se referir a proposta de trabalho, aqui a gente pode se referir à escolha de curso de universidade. Há tanta coisa que a gente pode fazer, aplicar, porque assim, como saber se uma porta foi aberta por Deus ou não foi aberta por Deus? E eu sempre usei na minha vida toda, praticamente desde quando eu tenho um conhecimento um pouco mais profundo da palavra, eu sempre usei o texto de Colossenses como fundamento para responder essa pergunta, que o texto diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração. Então, eu tenho colocado a paz de Cristo como um dos elementos mais precisos de aferição para saber se algo é de Deus ou não. Um sonho, uma proposta de trabalho, um sentimento, um casamento, enfim, a paz de Cristo. Agora, eu sei que quando a gente fala paz de Cristo, a coisa fica muito subjetiva e de repente a pessoa ela pode dizer que ela está sentindo paz, quando na verdade ela está correndo um grande risco. E aqui eu agrego, na verdade, um conjunto de fatores e elementos que podem contribuir para ajudar você a discernir se aquilo é de Deus ou não. A paz de Cristo é o primeiro, eu já falei em vídeos anteriores, o conselho daqueles que são autoridades sobre a tua vida, das pessoas que têm mais maturidade na fé do que você, ou mesmo na área profissional. Então você precisa juntar esses elementos para saber se algo que está surgindo na tua vida é uma porta aberta ou na verdade é um grande laço na tua vida. Enfim, Filadélfia é uma igreja de portas abertas e eu quero orar para que a minha vida e a sua vida seja uma vida de portas abertas. Eu estou falando isso e eu estou me lembrando que José, nós temos estudado com muita profundidade o livro do nosso pastor Danilo, o livro Liderança Acima da Média, fundamentado exatamente na vida de José. E José era uma dessas pessoas que teve como propósito da sua vida principal cumprir com os sonhos das outras pessoas que faziam parte dos seus vínculos de relacionamento. Eu espero que você e eu vivamos uma vida com essa decisão, com esse desejo e com esse imperativo, sabe, de realizar o sonho daqueles que têm feito parte dos nossos vínculos de relacionamento. Foi assim com José, foi assim com a igreja de Filadélfia. Deve ser assim comigo e com você, que você seja uma porta. Aliás, eu tenho me identificado na vida de muitas pessoas que eu conheço, que são meus amigos. Eu posso dizer, essa pessoa é uma porta. Eu tenho pessoas, por exemplo, que foram portas para a nossa entrada em outros países. né? Amigos que inclusive hoje têm sido portas para que essa entrada se consolide de uma forma mais concreta. Enfim, tem pessoas, e eu sei que você deve se lembrar de alguém à medida que a gente fala, pessoas que são portas abertas
portas na sua vida, portas de trabalho, portas de relacionamento, portas de alegria, portas de unção, enfim, há tanta riqueza que se a gente fosse ficar aqui a gente gastaria mais tempo do que deveria, do que poderia. O significado dessa igreja, do nome dessa igreja, Filadélfia, eu já falei nas considerações preliminares que a gente fez no 5º vídeo, vem de duas palavras gregas, filéu e adelphos, que significa amor, amor de irmãos, e adelphos é exatamente irmãos. Então, amor de irmãos, que na verdade aponta para uma outra qualidade que deve fazer parte da igreja dos últimos dias, que é o amor da comunidade cristã. E quando eu falo comunidade cristã aqui, eu falo no conjunto de pessoas que compõem o corpo de Cristo, que deveria ser a marca principal, ou seja, o amor de uns para com os outros. Quando a gente olha para essa carta que foi escrita, da mesma forma como nas demais, Deus vê qualidades que chamam a atenção de Deus. A primeira delas aqui na igreja de Filadélfia é: guardaste a minha palavra, você guardou a minha palavra. Então nós temos batido nessa tecla a importância do estudo da palavra, do conhecimento da palavra e de ter a palavra de Deus como única regra de fé e prática. A palavra de Deus está acima de qualquer experiência pessoal que eu possa ter na minha particularidade, no meu tempo devocional. A palavra de Deus é que vai balizar, a palavra de Deus é que vai julgar, a palavra de Deus é que vai determinar se a experiência que eu tive é de Deus ou não é de Deus. Deus olhou para essa igreja e disse: você guardou a minha palavra, você não negou o meu nome. Essa é uma igreja que não negou o nome de Jesus, mesmo diante das possibilidades de perseguições, de perdas, enfim, de tanta coisa que pudesse depor contra. É uma igreja que manteve o seu nível de fidelidade. E por último, livramento, porque guardaste a palavra da perseverança. O Senhor disse: eu te livrei porque você guardou a palavra da perseverança. Perseverança é uma outra qualidade que nós temos batido bastante, tem falado bastante aqui, porque é a maior qualidade, a melhor qualidade, a qualidade mais preciosa que um cristão pode ter na vida é a perseverança, porque muitos têm desanimado, muitos têm desistido, muitos têm retrocedido nesses dias. Eu quero finalizar, na verdade, essa primeira parte, essa primeira análise aqui da carta de Filadélfia, chamando a sua atenção para um detalhe. Diante de todas essas qualidades que eram tão visíveis aqui, que foram ditas pelo próprio Senhor Jesus, o Senhor Jesus, porém, diz uma coisa que deve nos chamar a atenção. O Senhor diz assim: diante de tantas qualidades que você tem pouca força. Existe pouca força em você. E sabe, querido, a palavra força usada no original grego, ali na carta a Filadélfia, é a palavra dunamis. É a palavra usada exatamente para aquele poder do Espírito Santo que Jesus fala em Atos capítulo 1, versículo 8. O que eu quero dizer com isso? Que diante de todas as qualidades que a gente pode viver e que a gente pode experimentar na nossa vida cristã, nós precisamos, acima de tudo, buscar capacitação, buscar a força que vem do alto e que só o Espírito Santo pode nos dar. Então, mesmo nos momentos de fraqueza, mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo nos momentos de lutas, você e eu precisamos buscar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem vai nos fortalecer e vai nos capacitar a viver uma vida de maneira que agrade o coração de Deus. Eu queria gastar alguns instantes aqui orando para que você e eu sejamos visitados pelo poder e pela unção do Espírito Santo e dessa forma sejamos fortalecidos. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço e te louvo pela oportunidade que temos de estar expostos a uma porção tão preciosa da Tua Palavra, a carta escrita à Igreja de Filadélfia. Eu quero pedir que a minha vida e a vida de cada irmão e irmã que está exposto a esse ensino nesse dia seja inundado pelo amor que vem de Ti, o amor que nos capacite a viver relacionamentos saudáveis que realmente expressem o amor que vem de Ti. Eu quero pedir, Deus, que o Teu Espírito seja derramado. Senhor, não há nada que possamos produzir, nós precisamos de algo sobrenatural. E é isso que nós buscamos nesse dia, Deus. Ajuda-nos,
Fortalece-nos como igreja, meu Pai. Derrama do teu Espírito. O Senhor disse que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre todo aquele que pedisse. E nós estamos aqui pedindo, Senhor, derrama uma plenitude do teu Espírito sobre cada um de nós, Pai. Nós precisamos, nós necessitamos. Não é uma questão de querer, não é uma questão de desejo. É uma questão de necessidade. É uma questão de vida e morte. Por isso eu te peço, Deus, alinha-nos nesse dia, ajuda-nos. Derrama do teu Espírito, Senhor. Ilumina os olhos do nosso entendimento e permite-nos ver além do natural, meu Pai. Essa é a minha oração. E que isso seja apenas o início de um desenvolvimento mais profundo, mais íntimo com o teu Espírito, que nos leve a experimentar coisas extraordinárias e honrar o teu nome acima de tudo, em nós e através de nós. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Querido, nesse segundo momento do vídeo de hoje, eu quero me debruçar com você sobre a igreja de Laodiceia. E o meu tema, mais uma vez, eu quero repeti-lo, é Laodiceia, uma igreja de mornidão. Você deve se lembrar de um detalhe que nós contamos também no vídeo onde fizemos as considerações preliminares, que essa igreja, Laodiceia, essa cidade, não possuía uma fonte própria de abastecimento de água. E por isso ela precisava receber água de duas cidades próximas que tinha, tanto Hierápolis quanto Colossos, cidades que ficavam num raio de 15 quilômetros de distância. Hierápolis era conhecido pelas suas águas termais, cujas águas eram quentes, e quando essa água chegava na cidade de Laodiceia, ela chegava ali morna. Por isso Deus chama a atenção dessa igreja para o fato de que eles não poderiam ser mornos, eles tinham que ser ou quentes ou frios, e porque eles eram mornos, eles eram vomitados. Quando Deus usa essa analogia, era muito conhecido pelas pessoas da época. E precisa ser conhecido por mim e por você hoje, que corremos o risco de nos tornarmos mornos. Até porque o Senhor Jesus disse que um dos sinais que antecederiam a sua vinda era o esfriamento do amor de muitos. E muita gente tem estado num estado de mornidão porque tem permitido que o amor se esfrie. Aquele amor aquecido, aquele amor quente, aquele fogo que foi aceso no dia que você encontrou Jesus, à medida que o tempo foi passando, foi atingindo um grau de mornidão. E a gente corre o risco, como a igreja de Laodiceia, de, se formos mornos, termos a nossa eternidade comprometida por causa das nossas escolhas e das nossas ações. E quando a gente olha para a carta, a gente vê algumas marcas da mornidão. E eu queria aqui mencionar para você, para que você e eu sejamos vacinados e sejamos despertados para que não incorramos no mesmo erro. A primeira marca da mornidão dessa igreja é uma autoimagem distorcida. Nós já trabalhamos a questão da autoimagem em vídeos anteriores, por isso eu também não vou gastar muito tempo aqui, mas o fato é que essa era uma igreja que tinha uma imagem de si mesmo completamente distorcida. Essa igreja que se sentia rica, porque ela dizia assim: eu estou abastado, eu não preciso de mais nada. O Senhor diz assim: você é infeliz, você é pobre, você é cego, você é nu. Aliás, aqui está uma segunda marca de mornidão, é quando a nossa identidade ela é comprometida. Sabe, querido, há tantas ações, há tantos comportamentos, há tantas escolhas que a gente tem feito hoje que tem comprometido a nossa identidade de filho. E a gente tem se tornado uma pedra de tropeço na vida de muita gente e na história de muita gente por causa das escolhas que a gente tem feito. Esses eram riscos que a igreja estava passando, sofrendo, estava sucumbindo diante dessas possibilidades e estava se tornando uma igreja morna. Uma igreja que perdeu o propósito para o qual ela foi colocada e a quem Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão sobre essa igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja que tem vivido não de uma forma morna, mas de uma forma quente, de uma forma aquecida pela presença do Espírito que nós oramos há pouco. Eu quero, na parte final dessa nossa reflexão, antes da gente orar, eu quero olhar o conselho que Jesus dá a essa igreja. Jesus dá um conselho para essa igreja, E o conselho de Jesus passa, em primeiro lugar, compre ouro refinado pelo fogo. Compre o ouro que é provado,
e que para ser aprovado precisa exatamente passar pelo processo de provação, porque quando você compra esse ouro refinado, você então se torna rico. Então Jesus está deixando claro no conselho que ele está dando aqui, que a verdadeira riqueza de uma pessoa não consiste na quantidade de bens que ela possui, mas sim na quantidade de Deus, na quantidade de palavra de Deus, na quantidade de valores espirituais que ela tem, na quantidade de experiências as quais ela passou, e ela foi aprovada, não reprovada, mas aprovada. Isso compõe o saldo positivo de enriquecimento que essa pessoa pode ter. Então, quando a igreja está colocando os olhos, e quando eu estou falando igreja, eu estou falando da igreja de Laodiceia, quando a igreja coloca os olhos no natural e diz, eu estou rico e abastado, eu tenho provisão de tudo que eu quero, que eu preciso, na verdade ela está colocando os olhos nas coisas físicas, naturais, e Deus está dizendo, você precisa colocar os olhos nas coisas espirituais, porque quando você acha que você está rico, na verdade você está pobre, você está cego, você está miserável, e você está nu, e porque você está nu, você precisa de roupa para ser coberto. Aliás, esse é o segundo conselho que Jesus dá. Eu aconselho que você compre ouro refinado pelo fogo e compre vestiduras brancas. Para que vestiduras brancas? Para serem cobertas a tua vergonha e a tua nudez. Sabe, muito mais do que a nossa nudez física. Eu entendo que quando Jesus está dando esse conselho para a igreja de Laodiceia e consequentemente para mim e para você, Jesus está falando de uma nudez muito mais interior do que exterior, de uma nudez de alma. Sabe, há tanta gente que é conhecida pela complexidade das suas emoções e dos seus sentimentos tóxicos. Há tanta gente que derrama sobre a nossa vida tanta falta de perdão, tanta revolta, tanta ira, tanta discórdia, tanta gritaria, tanta coisa ruim que tem comprometido tanto o meio quanto principalmente a própria pessoa, que tem se tornado uma pessoa miserável, uma pessoa cega, uma pessoa nua. E para essa Deus fala, adquiro que de mim compre vestiduras brancas, porque quando você for vestido pelas vestes da justiça, justiça não que você pode produzir, mas aquela justiça que Jesus produziu quando morreu na cruz do Calvário e ali providenciou para mim e para você um manto que pode nos cobrir, que pode nos recomendar diante de Deus. E por último, você deve se lembrar que a cidade de Laodiceia era uma cidade conhecida pela comercialização de um dos colírios mais eficientes e mais procurados da época. Então muita gente vinha para essa cidade, Laodiceia, no intuito de comprar esse colírio. E mais uma vez eu quero enfatizar exatamente a lição que Deus traz aqui. Aquela cidade que tem sido referência de colírio para as nações, para os povos que estavam ali em volta, está precisando do colírio espiritual. E o Senhor Jesus diz assim, eu aconselho que você compre o meu colírio para você ungir os seus olhos, a fim de que vejas. Querido, mais uma vez Deus está dando ênfase aqui, não aquilo que é natural, mas aquilo que é espiritual. Quanta gente tem a capacidade de ver e de perceber aquilo que é natural, aquilo que é humano, mas tem uma dificuldade de ver aquilo que é espiritual. Quanta gente tem a capacidade de ver o cisco no olho do outro e não tem a capacidade de ver a trave que está no seu próprio olho. Quanta gente tem a capacidade de fazer uma leitura precisa do que está acontecendo do ponto de vista natural, físico, e não tem nenhum discernimento e nenhum entendimento do que está acontecendo do ponto de vista espiritual. O Senhor Jesus está dizendo que nesse momento, quando Ele está nos aconselhando a comprar esse colírio vai nos capacitar a ter uma visão muito mais ampla. Aliás, exatamente isso que o Senhor está nos permitindo e nos dando nesses 12 dias de caminhada que você e eu estamos fazendo juntos. O Senhor está nos administrando um colírio que está nos capacitando a ver além do que nós víamos até então, que está nos capacitando a ver além do que a letra nos mostra, porque nós estamos olhando além, estamos olhando a mais, estamos olhando na perspectiva de Deus, com o colírio do próprio Deus. Que essa seja a nossa realidade constante na nossa vida diária, no nosso estilo de vida, que vivamos a nossa vida não fundamentado naquilo que é natural, naquilo que é humano, mas fundamentado naquilo que é espiritual e naquilo que é eterno. Eu acho interessante porque
o Senhor termina essa carta dizendo algumas coisas extremamente relevantes que eu queria chamar a sua atenção para a gente finalizar e orar. A primeira delas é que o Senhor propõe aqui uma equação onde nós vamos somar, tá? Nós vamos colocar dois ingredientes aqui, a repreensão e a disciplina. O Senhor está enviando todas essas cartas, não somente a Laodiceia, mas a cada uma das que a gente estudou durante esse período, o Senhor está dando, porque Ele está querendo somar repreensão com disciplina, porque quando nós somamos repreensão com disciplina, o resultado é amor. E por isso eu tenho batido nessa tecla, o desejo do coração de Deus é de nos preparar para o dia que o Senhor Jesus voltar. Então, muito mais do que se debruçar sobre o Apocalipse e escatologia, na tentativa de responder quem é a besta, quais são os sinais que antecederão a vinda de Jesus e quando vai acontecer isso, o Senhor Jesus está nos repreendendo, o Senhor Jesus está nos disciplinando, o Senhor Jesus está nos mostrando tudo aquilo que Ele está vendo de qualidade em cada uma das igrejas e, consequentemente, na minha vida e na sua vida, mas o Senhor também está nos chamando a atenção para o fato de que Ele está vendo coisas que podem comprometer a nossa eternidade. E, depois de avaliarmos todas essas cartas, amanhã a gente vai poder concluir com uma carta que vai ser endereçada à última igreja, a mim e a você, e a gente vai poder receber os últimos conselhos que vão determinar a nossa vida antes que o Senhor Jesus volte. Então olhe para cada uma das cartas, olhe para cada uma das experiências que você está tendo na vida, na perspectiva de que Deus está nos dando a oportunidade de sermos despertados, de nos conscientizarmos de que Ele deseja nos encontrar preparados e prontos para o dia da sua volta. O Senhor está à porta, isso ele diz na sua carta. É claro que a gente considera o tempo, no tempo de Deus, é o Kairos de Deus, como temos falado em vídeos anteriores, mas ele está próximo. E nós estamos percebendo, né? Há uma percepção espiritual, há um discernimento espiritual diante de tantos acontecimentos que parece que o ser humano chegou ao ápice do que ele poderia produzir, tanto de bom quanto de ruim. Porque tanto de bom quanto de ruim o homem parece que chegou no ápice. Então nós realmente estamos vivendo e contemplando o vislumbrar de um dia que vai ser o dia em que o Senhor Jesus realmente vai voltar para buscar a sua igreja. Mas ele diz aqui algo que precisa mais uma vez encontrar lugar no nosso coração. Ele diz assim, olha, você precisa ouvir a voz de Deus. Ouvir é muito mais do que escutar. Nós precisamos ouvir, o Senhor precisa nos dar a sensibilidade para ouvir tudo aquilo que Ele está nos dizendo. E quando nós nos debruçamos aqui esses 12 dias, avaliando todas essas cartas, nada mais foi do que uma iniciativa na tentativa de ouvir o que Deus tem a dizer a cada uma das igrejas do Apocalipse, a cada uma das 7 igrejas da Ásia, o que Ele tem para dizer, tanto de bom quanto de ruim. E aí a gente pode fechar e a gente pode concluir, com certeza estando preparado para aquele dia. Eu quero finalizar a nossa reflexão orando por mim, orando por você, selando essa nossa jornada e dizendo para você que eu estou com muita expectativa sobre o dia de amanhã, o 12º dia, onde nós vamos pegar todas as informações que a gente recebeu até hoje e a gente vai compor a última carta que deve dirigir a minha vida e a sua vida no que diz respeito àquele momento que deve preceder a volta de Jesus, que na verdade o mais importante é a nossa expectativa e o nosso preparo para esse encontro. Que seja assim na minha vida e na sua vida. Pai, eu te agradeço mais uma vez. Obrigado por essa jornada, obrigado por termos chegado ao 11º dia com a ajuda do Teu Espírito, a iluminação do alto. Obrigado, Senhor, pela riqueza dessas cartas que nós estudamos no dia de hoje, a igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia. Senhor, obrigado por tudo aquilo de bom e de ruim que está expresso nessas cartas, porque nós estamos aqui com a decisão de estabelecermos um tratamento não somente corretivo, mas preventivo. Por isso estamos aqui esses 12 dias. Eu quero abençoar cada vida, cada família que esteve exposta a esse ensino até hoje e pedir que o Senhor nos ajude, nos ilumine, que ao chegar aqui amanhã possamos receber de Ti, Deus,
o resultado de todo investimento e de todo bom depósito que o Senhor colocou na nossa vida durante esses 11 dias. Que seja assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe abundantemente, querido. Nós nos vemos amanhã aqui no último dia da Semana Teológica Apocalipse Já. Deus te abençoe.